Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia Paiva Gadelha Guimarães, eu sou oncologista clínica do AC Camargo Cancer Center e atual presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos EVA. Estou muito feliz, esse é já o terceiro ano que nós estamos aqui no TJCC com um painel. É importantíssimo esse espaço, a gente quer agradecer a organização do TJCC por essa oportunidade, por esse espaço de discussão. Hoje nós vamos começar com todos aqui na mesa, e à medida que a gente for chamando, a gente vai apresentando um a um. Importante só chamar a atenção, qualquer interação que vocês queiram fazer para perguntas, isso vai ser via QR Code que vai aparecer na tela. Tá? Então, eu acho que a gente pode iniciar essa mesa hoje. A ideia é de falar de um tema que é bastante importante, que é o cuidado centrado em valores. E se o paciente pudesse escolher, o que realmente importa? Então, nessa mesa, a gente vai ter uma mesa de debate bastante diversa. A gente tem aqui oncologista, tem paciente, tem a visão de gestão, a visão do paliativista. Então, é importante da gente pensar em todos os cenários e vamos ter oportunidade de discutir. Então, nesse período, a gente deve abordar alguns temas, que é a diferença entre o cuidado centrado em diretrizes e cuidado centrado em valores. Diretrizes, porque hoje tudo é baseado em protocolos, e até que ponto esses protocolos estão agregando em valor para quem está do outro lado, passando por isso, e o real valor de tudo isso. Evidências de impacto em adesão, qualidade de vida e tomada de decisão. A importância do paciente estar ali no centro de discussão e opinar sobre o que realmente importa para ele. E um exemplo prático para inspirar blocos seguintes. Então, a gente vai começar apresentando aqui o Dr. Bernard Prado. Bernard é oncologista clínico e referência técnica do Programa de Cuidados de Suporte e Paliativos Oncológicos do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em medicina paliativa pela MB, fez um fellowship em cuidados de suporte paliativo no MD Anderson, nos Estados Unidos. Bernard vai falar sobre as escolhas do paciente e a importância dos cuidados paliativos desde o diagnóstico. Bernard, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a André pelas palavras, agradecer à comissão organizadora do TJCC pelo convite, e ao Grupo EVA também, em nome da Andréia, da Marcela e de todos vocês. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, que a gente tem bastante carinho. Deixa eu ver se... Opa. Só voltar aqui a apresentação. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho desse contexto, como a Andréia colocou, escolhas do paciente e o cuidado de suporte paliativo precoce. Tá? Então, como todos vocês sabem, como todos nós sabemos, os pacientes oncológicos apresentam uma série de necessidades, né? Necessidades que são multidimensionais, e que a gente pode citar como, por exemplo, o manejo de sintomas oncológicos, o tratamento de efeitos colaterais relacionados à doença, o manejo de comorbidades, de outros problemas de saúde que esses pacientes venham a ter e se exacerbam ao longo da trajetória da doença, além de necessidades psicossociais. Muitos deles apresentam também estresse espiritual que deve ser atendido, necessidades do ponto de vista de informação, que é o que a gente está discutindo aqui, e muitas delas são informações sensíveis, difíceis, que o paciente participa nesse planejamento do cuidado, necessidades do cuidador e da família. De modo geral, intervenções direcionadas a essas necessidades, a esses problemas, a gente denomina coletivamente de cuidado e suporte. Portanto, uma série de disciplinas no cuidado ao paciente oncológico, como, por exemplo, a clínica médica, a fisioterapia, a terapia ocupacional, o próprio oncologista, quando maneja efeitos colaterais, eles estão fazendo cuidado de suporte. Né? São intervenções que não têm a ver diretamente com o tratamento oncológico em si, ou seja, não é quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, imunoterapia.
Aqui a gente tem a definição de um autor, Page, adaptada pelo Dr. Rui, que é um oncologista paliativista do MD Anderson, sobre cuidado de suporte. Então, cuidado de suporte é o cuidado ofertado ao paciente familiar oncológico para atender a todas as suas necessidades, do ponto de vista informacional, emocional, espiritual, social e físico, durante todas as fases da doença, desde o diagnóstico até o tratamento e o segmento. Envolve prevenção e promoção à saúde, envolve os programas de survivorship, que são os programas voltados para pacientes sobreviventes do câncer, que não têm mais a doença em atividade, cuidado paliativo e luto. Dentro desse conceito, as intervenções, então, os tratamentos centrados nessas necessidades são centrados, portanto, na pessoa. É o que a gente chama de medicina personalizada e não somente na doença. E cuidado paliativo, por definição, seria, então, cuidado de suporte, ou seja, intervenções voltadas para essas necessidades na população de pacientes que têm câncer avançado, que têm câncer incurável. Aqui a gente tem a lista de intervenções específicas que as equipes interdisciplinares em cuidado de suporte e paliativo oferecem. Então, são intervenções multidimensionais, porque assim é necessário e se valem da equipe interdisciplinar, geralmente formada por um médico, uma enfermeira, mas também contando com psicólogo, assistente social e muitas vezes outras disciplinas, como capelania. Então, as intervenções são voltadas principalmente para o manejo de sintomas físicos e emocionais, além de intervenções psicossociais, como cuidado à família, ao cuidador, suporte a questões financeiras, que muitas vezes são importantes para esses pacientes, cuidado existencial e espiritual. A gente auxilia também na coordenação e na comunicação interprofissional, ou seja, aperfeiçoando aquilo que é comunicado para o paciente, para que o paciente receba uma informação homogênea, não fique confuso, uma vez que esses pacientes, ao longo da trajetória da doença, eles recebem o cuidado de diferentes profissionais e a informação que chega ao doente precisa ser uma informação alinhada. Além disso, a gente tem um treinamento específico, especializado para comunicar com o paciente e a família, especialmente no que diz respeito às escolhas dos tratamentos e das intervenções dentro da oncologia, pesando, portanto, o risco e benefício de cada uma dessas escolhas e também melhorando e aperfeiçoando na comunicação o entendimento prognóstico e discutindo objetivos do cuidado. Então, essas equipes são treinadas em comunicar de maneira empática e sensível o prognóstico do paciente e devolvendo para ele, então, levando a ele informações importantes que vão o auxiliar, junto com a sua família e a equipe médica, a tomar as melhores decisões ao longo da trajetória da doença. Além disso, as equipes são treinadas para contribuir com o que a gente chama de planejamento antecipado do cuidado e no que diz respeito à definição do que a gente chama de diretrizes antecipadas de vontade. São 2 documentos, basicamente, o testamento vital e a procuração de saúde, e o planejamento antecipado se refere ao processo. As diretrizes são os documentos, enquanto que o planejamento é o processo de discussão do plano de cuidados, caso esse paciente não tenha mais condição de decidir, não tenha mais autonomia de tomar a decisão relativa ao seu próprio cuidado e ao seu próprio tratamento. Então, uma vez ele pode estabelecer esses documentos para a equipe médica, comunicar isso verbalmente também, e isso ser incluso no seu plano de cuidados. Obviamente que todas essas intervenções, elas são baseadas nos valores e nas preferências do paciente. E por que, então, escolher, por que é importante e é benéfico para o paciente escolher cuidado de suporte e cuidado paliativo precoces? A gente tem aqui uma lista de benefícios comprovados cientificamente quando esses pacientes recebem cuidado de suporte e cuidado paliativo precoce antes dos estágios terminais e de uma maneira combinada ao cuidado oncológico usual. Ou seja, são pacientes que receberam nesses estudos clínicos tratamento oncológico específico, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, e ao mesmo tempo receberam as intervenções ofertadas por uma equipe interdisciplinar de cuidado de suporte e cuidado paliativo. E o que esses estudos demonstraram foi que para o paciente houve melhora na qualidade de vida, menos sintomas físicos e emocionais, eles entenderam mais sobre o prognóstico e ficaram mais satisfeitos com o cuidado recebido quando receberam os 2 cuidados concomitantemente em relação ao grupo que recebeu o cuidado oncológico somente. Além disso, 3 estudos demonstraram aumento da sobrevida global, ou seja, os pacientes viveram mais quando receberam os cuidados combinados. Para o familiar e para o cuidador, eles apresentaram menos sintomas emocionais, menos estresse emocional e sintomas depressivos, além de melhor satisfação com o cuidado que receberam.
E do ponto de vista do sistema de saúde, para a qualidade do cuidado de fim de vida, esses estudos demonstraram que houve redução nos custos diretos do cuidado. Além disso, uma série de indicadores negativos de qualidade do cuidado de fim de vida, que são esses listados no slide: visitas à emergência, admissões em UTI, internações hospitalares, tempo de internação e uso de quimioterapia nos últimos 30 dias de vida, melhoraram. Todos esses desfechos foram alcançados com cuidado paliativo ambulatorial, ou seja, os pacientes sendo cuidados em consultório, em conjunto com os oncologistas, de maneira precoce, antes dos estágios terminais. Aqui a gente não vai entrar em detalhes nessa tabela, eu trouxe mais para a gente ter uma ideia. A gente tem aqui uma tabela que mostra os estudos randomizados e controlados, ou seja, estudos rigorosos que foram feitos desde 2010 para cá, e não é uma tabela completa, demonstrando todos esses benefícios. Então, como vocês podem ver, de 2010 para cá a gente teve uma série de publicações, a maioria delas realizada para pacientes ambulatoriais, em diferentes populações oncológicas, desde tumores sólidos até tumores oncohematológicos, e o ponto de avaliação inicial muito antes dos estágios terminais. Na maioria dos estudos ocorreu próximo ao diagnóstico, em outros um pouco mais distante do diagnóstico, mas demonstrando que o cuidado paliativo e o cuidado de suporte precoce é eficaz e benéfico para o paciente. E esses estudos, na verdade, a gente chama de nível de evidência 1A, que é quando a gente tem o maior nível de evidência que a ciência pode produzir em relação a uma intervenção clínica. É por essa razão que tanto a Sociedade Americana quanto a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica recomendam a integração rotineira, precoce, de cuidado de suporte paliativo especializado na trajetória da doença oncológica. Infelizmente, no entanto, o panorama nacional e mundial dos cuidados de suporte e cuidados paliativos ainda está muito aquém daquilo que a gente imagina. Aqui a gente tem um intervalo entre a primeira avaliação de uma equipe de cuidado de suporte paliativo e o óbito do paciente, conforme as publicações e distribuídas também por países. Então, vocês podem observar que, especialmente nos países em desenvolvimento, esse intervalo ainda é muito curto, ou seja, os pacientes são referenciados muito tardiamente para as equipes especializadas, diferentemente de países em que o cuidado de suporte paliativo está mais integrado dentro do sistema de saúde, como os Estados Unidos, por exemplo, em que o referenciamento ocorre meses ou até anos antes do paciente vir a falecer. Isso, em uma publicação recente, por exemplo, do MD Anderson, o intervalo mediano entre a primeira consulta e o óbito, mais recente, está mais de ano no ambulatório de cuidado de suporte paliativo do MD Anderson nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um mapa do desenvolvimento do cuidado paliativo e hospice da OMS. A OMS classifica os países conforme o grau de desenvolvimento de cuidado paliativo. Essa classificação é dividida em grupos de 1 a 4. São aqueles países que não têm nenhuma atividade em cuidado de suporte paliativo, e o 4 são aqueles países que têm uma integração progressiva dentro do sistema de saúde. A gente, infelizmente, está ainda no grupo 3, com atividades apenas localizadas. Mudou a nossa classificação nos últimos anos de 3A para 3B, mas a gente realmente ainda tem bastante trabalho a fazer aqui dentro do Brasil. E quais as barreiras que dificultam, então, a oportunidade de a gente escolher cuidado de suporte, cuidado paliativo? A gente pode dividir essas barreiras em relação aos profissionais, aos pacientes e ao próprio sistema de saúde. Em relação aos profissionais, infelizmente, muitos deles ainda têm o conceito de cuidado paliativo e interfere com o tratamento curativo. Além disso, eles acreditam que cuidado paliativo é sinônimo de cuidado de fim de vida. Esse é um desafio grande que a gente encontra na prática. Além disso, os profissionais têm formação e treinamento variáveis. Muitos deles não tiveram uma exposição a um estágio de cuidado paliativo, por exemplo, e têm uma dificuldade de entender o que a equipe especializada faz. Além disso, naturalmente, em relação àqueles pacientes que são cuidados na saúde suplementar, muitos profissionais se preocupam quanto à cobertura do convênio, o que é natural. Em relação ao paciente, muitas vezes eles têm o conceito inadequado, e isso não ocorre só no Brasil. Uma recente pesquisa no Canadá demonstrou que boa parte dos canadenses acredita que cuidado paliativo é sinônimo de cuidado de fim de vida. Além disso, a equipe primária expõe de uma maneira inadequada o conceito, ou muitas vezes ele é pouco sugerido pela equipe primária. E do ponto de vista do sistema de saúde, a gente pode citar a ausência de políticas públicas, a ausência de regulamentação e a escassez de serviços de paliativistas. A escassez de serviços paliativistas é algo generalizado, então a gente tem poucos especialistas distribuídos no mundo todo. Especialistas com formação em oncologia são 3%
dos oncologistas têm formação em cuidado paliativo específica. Do ponto de vista de política pública, a nossa primeira política pública nacional foi publicada no ano passado, em maio, mais ou menos, há um ano atrás. Portanto, a gente ainda tem, como eu falei, uma trajetória ainda grande para integrar os cuidados de suporte paliativos dentro do nosso país. E quais estratégias, então, a gente poderia utilizar para melhor integrar os cuidados de suporte paliativo dentro da oncologia? Como a gente está falando de escolhas, né, essas estratégias elas podem criar oportunidades de escolhas para os nossos pacientes. Uma série delas a gente implementou ao longo dos últimos 10 anos no hospital e a gente, dentro do Einstein, dentro da oncologia do Einstein, a gente tem colhido os frutos de um aumento no referenciamento dos nossos pacientes e, mais recentemente, referenciamentos mais precoces para a nossa equipe especializada. Do ponto de vista de estrutura, sem dúvida alguma, ambulatório e consultório, porque se os estudos foram feitos em ambiente ambulatorial, em ambiente de consultório, que permitiram, então, esse acesso precoce, você tem que ter essa estrutura disponível para permitir que os pacientes acessem precocemente. Do ponto de vista de processos, as equipes interdisciplinares, isso obviamente vai variar conforme a disponibilidade do local, né? Então, de um modo geral, no mínimo uma enfermeira, um médico e alguém que dê suporte emocional, um psicólogo, mas isso vai depender da disponibilidade de recursos, obviamente. Você ter critérios de encaminhamento, apesar de a ASCO e a ESMO, as sociedades recomendarem o encaminhamento ao diagnóstico, muitos desses pacientes têm baixa necessidade ao diagnóstico, baixas necessidades paliativas, ou seja, muitos deles não têm sintomas, por exemplo, estão assintomáticos, estão em início de tratamento. Diante da escassez de serviços especializados, de médicos e profissionais especializados em cuidado paliativo, talvez o mais adequado seja você direcionar os pacientes com maior necessidade para serem atendidos pela equipe especializada. Você ter fluxos de encaminhamento, a gente está implementando, inclusive, agora, dentro da oncologia do Einstein, um fluxo específico para identificar pacientes que têm mais necessidade, por uma exigência, inclusive, da acreditação que a gente acabou de receber, que é uma acreditação da ASCO. E do ponto de vista de educação, sem dúvida alguma, o rodízio em cuidado paliativo para residentes de oncologia. Então, desde 2018, no nosso hospital, a gente tem esse rodízio, é obrigatório, segundo o Ministério da Educação, para todos os residentes de oncologia. E essa criação de uma relação com os residentes e também o aperfeiçoamento educacional dos residentes cria neles também, no futuro, a condição de serem possíveis encaminhadores para a equipe de cuidado e suporte e saberem exatamente quando encaminhar. Do ponto de vista de pesquisa, você tem uma pesquisa colaborativa entre os oncologistas e os paliativistas, que é o que a gente tem feito nos últimos anos e outras instituições têm o mesmo modelo. Do ponto de vista administrativo, o reconhecimento de cuidado paliativo como especialidade, apesar de eu ter colocado no slide especialista em cuidado paliativo, no Brasil, cuidado paliativo é uma área de atuação, não é reconhecida ainda como uma especialidade, isso está em processo, apesar de a gente estar em 2025, a primeira residência de cuidado paliativo ter sido inaugurada no Brasil em 2011. Então, além disso, cobertura da assistência pelas seguradoras. Na saúde suplementar não existe cobertura para o atendimento de um especialista em cuidado paliativo. E as políticas e padrões nacionais, porque elas criam aí um fluxo estrutural, um fluxo orgânico, e também estimulam a educação dos profissionais dentro da área de cuidado paliativo, melhorando a integração do cuidado de suporte paliativo no sistema de saúde. De modo que a gente pode concluir com essa apresentação, primeiro que cuidado de suporte se referem a tratamentos ofertados ao paciente oncológico para atender as necessidades centradas na pessoa, como a gente falou, informacional, emocional, espiritual, social e física, durante todas as fases da doença, envolvendo prevenção e promoção à saúde, survivorship, cuidado paliativo e luto também. E cuidado paliativo é o cuidado de suporte interdisciplinar, porque atende a essas necessidades específicas e inclui tratamentos também específicos para pacientes com câncer avançado. As equipes especializadas, elas são treinadas para melhorar a compreensão do câncer e dos objetivos do cuidado oncológico, permitindo que o paciente e a sua família façam escolhas de tratamento baseadas no melhor risco-benefício e também nos seus valores e nas suas preferências. Como a gente comentou, a gente tem o maior nível
de evidência que a ciência pode produzir de que essas intervenções impactam positivamente o paciente e a sua família. Além disso, melhoram a qualidade do cuidado oncológico e reduzem os custos para o sistema de saúde, ou seja, a gente tem um modelo sustentável para o sistema e beneficia diretamente esses pacientes. Infelizmente, apesar da evidência, ainda está pouco integrado no sistema de saúde da maioria dos países, principalmente nos países em desenvolvimento, e a gente tem algumas estratégias em diferentes áreas que podem promover a integração do cuidado de suporte paliativo dentro do cuidado oncológico usual, criando, então, para o paciente e para a família, oportunidades para eles escolherem cuidado de suporte paliativo concomitante ao tratamento do câncer. Obrigado, gente. Muito obrigada, Bernard, parabéns pela apresentação. Realmente, eu acho que uma das coisas, você tocou num ponto mais difícil, é o conceito. Quando se fala em cuidados paliativos, existe um estigma, né? E isso, na realidade, é importante frisar. É um controle, ajuda ali com o oncologista no controle de sintomas, e isso é um jogo de ganha-ganha, todos vão ganhar com isso, ganha o paciente, ganha a família, ganha a estrutura. Então, é um conceito que realmente a gente, aos poucos, tem que clarear um pouco mais essa informação para que todos se beneficiem. Bom, esse primeiro bloco a gente vai abrir para uma primeira discussão e depois a gente vem com a Vanessa no segundo bloco. Tá? Eu vou apresentar as duas oncologistas, a doutora Marcela Bonalume. Marcela é oncologista clínica com foco em tumores femininos pela Rede Oncoclínica de São Paulo e Hospital da Mulher, e é uma das diretoras de advocacy do Grupo EVA. E a doutora Marcela Salvadori, nós temos uma duplinha de Marcelas aí, é oncologista clínico com foco em tumores femininos da clínica Amo Daza, na Bahia, e diretora de advocacy também do Grupo EVA. Além dela, a Vanessa Taishi. Vanessa é engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação e mestrado em avaliações econômicas para avaliação de tecnologias em saúde pela Universidade de York, na Inglaterra. Ela atuou por 13 anos como consultora em projetos de precificação e reembolso de novas tecnologias de saúde e, atualmente, está como diretora de Economia e Saúde no Hospital Israelita Albert Einstein. Marcela, fiquem à vontade, eu vou ficar aqui monitorando as eventuais perguntas da plateia e a gente vai intervindo. Boa tarde, gente. Obrigada, doutora Andréia, pelo convite. É uma honra estar com vocês nessa tarde, discutindo temas tão importantes. E aí, eu queria começar perguntando para o Bernard. Agora, ouvindo a tua aula, Bernard, me veio uma coisa à cabeça que eu queria dividir com vocês. Recentemente, eu vi uma aula do Drauzio Varela. E foi muito interessante, porque a visão do oncologista, depois de tantos anos de atuação dele. E ele falou o seguinte, ele citou um fato, né, de uma paciente com câncer de mama, metastático, em cuidado paliativo, e que ela estava junto da irmã, e foi uma cena muito emocionante para ele. E ele chorou, ele disse que chorou no carro, e foi para casa, e a esposa dele não é médica, não tem nenhum profissional de saúde, e ele não teve ninguém para dividir aquilo ali. Isso é uma coisa que nós, profissionais de saúde, vivemos, de não ter com quem dividir. E eu parei para refletir, e eu refleti que quem eu divido, meu esposo também não é médico, é com o pessoal do cuidado paliativo que acompanha os pacientes comigo. Então, o pessoal do cuidado paliativo é quem me dá muito apoio, porque quando a gente, né, o oncologista, ele é um médico que convive muito. Eu brinco com as minhas pacientes, que eu vejo mais elas do que a minha mãe. Porque tem paciente que eu vejo toda semana, paciente que eu vejo a cada 2 semanas. Então, assim, a gente tem uma convivência muito próxima e esse processo da finitude é muito difícil para a gente também, como oncologista. E aí o apoio vem muito da equipe de cuidado paliativo. E quando eu peço... E aí um dos desafios que você falou realmente é você conseguir encaminhar essa paciente. Eu acho que a maneira que eu consigo, por exemplo, eu tenho uma paciente com dor, que eu vejo que eu estou limitada no manejo. E eu falo, olha, tem um médico que maneja isso melhor do que eu vou te mandar para ele.
E é nessa hora que eu consigo... E às vezes elas não vão, e aí eu cobro de novo, e elas não vão, e de repente elas vão e... Aí sim, aí adere e a gente vai juntos, tanto a equipe na oncologia quanto dos cuidados paliativos. E aí, a minha pergunta... Então, assim, é o que a doutora Andréa acabou de citar, é um ganha-ganha. É um ganha para o paciente, é um ganha para nós, profissionais de saúde, porque eu acho que a gente ganha muito apoio da equipe eu gosto de falar cuidado integral, que eu acho muito mais bonito do que cuidado paliativo. E aí, a minha pergunta para você é... Qual que é a estratégia para a gente fazer isso, para eu conseguir... Quais são as boas estratégias para eu conseguir encaminhar meu paciente, para eu conseguir colocar ele nessa decisão de cuidado e que quando eu tenho uma divergência entre família e paciente ou entre equipe assistente e a equipe do cuidado integral, que isso acontece muito, muitas vezes a gente acha que o paciente ainda tem performance, mas talvez ele não tenha tanta performance assim, e a gente só vai gerar toxicidade. Então, como manejar? Quais as estratégias para eu manejar esses conflitos? Vou só pegar um gancho aqui, porque veio uma pergunta da plateia, que é justamente essa questão conceitual. Pode-se pensar em segmentar o cuidado, chamando de exemplo de cuidado integral ou integrativo, logo no início do diagnóstico, passando para cuidados paliativos quando fora de possibilidade de tratamento? Será que isso teria melhor adesão? Eu vou começar com a pergunta da plateia, que eu acho que é mais difícil de responder, mas a gente tem algum dado apontando para isso, né? Em relação à nomenclatura, né, acho que uma coisa importante de a gente entender é que o cuidado paliativo ele nasceu realmente com cuidado de fim de vida para pacientes com câncer que não mais estavam recebendo tratamento curativo ou tratamento modificador de doença. Então, nasceu lá na década de 60, num modelo de cuidado de voluntários, liderado por uma enfermeira, assistente social e médica, que foi a Cicely Sanders, né, e que identificou a necessidade de cuidar desses doentes. Esse movimento se expandiu ao longo da década de 60 para cá, para outros países, primeiro para o Canadá, depois para outros países europeus, Austrália e Estados Unidos. Né? Então, o termo cuidado paliativo foi cunhado na década de 70, 80 ali no Canadá, quando o cuidado paliativo tinha realmente esse foco. A grande questão é que nas últimas 2 décadas a gente viu as intervenções sendo benéficas para os pacientes dentro dos estudos clínicos antes dos estágios terminais. E se viu também que você identificar precocemente os problemas, as necessidades, você antecipava, né, problemas futuros. De modo que, ao meu ver, a minha opinião pessoal, é claro que tem um viés da minha formação. No MD Anderson, o MD Anderson foi o primeiro hospital, o primeiro programa de cuidado paliativo a propor a mudança de nome do programa, de cuidado paliativo para cuidado de suporte, e eles se basearam em pesquisas para isso, mas eu acredito que o nome do programa realmente ele influencia, e a gente tem evidência científica mostrando isso, né? E realmente você integra mais facilmente quando o programa não se chama cuidado paliativo, né? Acho que o termo cuidado paliativo, ele infelizmente no momento, na minha opinião pessoal, ele não consegue abranger todas as intervenções, o espectro de intervenções e tratamentos que essa equipe pode oferecer. Então, só para falar um pouquinho mais do estudo, foi um estudo feito, uma pesquisa feita com profissionais da oncologia, oncologistas e enfermeiras oncológicas, em relação à percepção deles em relação ao termo cuidado paliativo versus cuidado de suporte. E, de modo geral, eles associaram cuidado paliativo com cuidado de fim de vida, enquanto que cuidado de suporte não tinha essa percepção, e também eles encaminhariam pacientes mais precocemente se o programa se chamasse cuidado de suporte. Houve, então, a mudança do nome no MD Anderson, e eles eles mediram o que aconteceu com a frequência de encaminhamentos para a equipe depois da mudança do nome, e ela aumentou, e os pacientes foram encaminhados mais precocemente. Então, assim, o termo cuidado de suporte dentro da oncologia é bem estabelecido nos estudos clínicos como melhor cuidado de suporte, etc. Se sabe, os oncologistas sabem que cuidado de suporte significa você não estar tratando diretamente a doença, né? Então, uma coisa é isso. A outra coisa, assim, outros termos,
integrativo, alguém falou, né? A pergunta veio com integrativo. Uma coisa é totalmente diferente medicina integrativa de cuidado paliativo, ainda que medicina integrativa seja um cuidado de suporte, atenda uma necessidade de cuidado de suporte também. Então eu acho que, só para concluir em relação a essa questão do termo, dentro da oncologia do Einstein, nenhum dos oncologistas introduz a equipe como cuidado paliativo, é sempre cuidado de suporte, e a gente viu como isso também promoveu a integração e melhorou o referenciamento para a nossa equipe. Vanessa, eu acho que tem um comentário. É um comentário mais, assim, olhando do ponto de vista de gestão, né? E aí a gente manteve lá meu cargo como economia da saúde, porque era o que estava oficialmente no programa, mas eu mudei recentemente para oncologia, como diretora de transformação da oncologia e hematologia, e aí eu tenho uma série de atuações, eu falo um pouquinho mais daqui a pouco, mas uma delas é a gente rever as nossas linhas de cuidado. E a gente fez até essa provocação recentemente, né, de juntando os times de medicina integrativa e cuidados paliativos, porque por mais que do ponto de vista médico, vamos dizer assim, tem uma diferença clara, para o paciente talvez não fique claro quais times fazem quais atividades, em que momento cada um deles deveria ser envolvido no cuidado do paciente, né? Isso não fica claro nem para a gente, como gestor de uma instituição de saúde, em que momento isso deveria acontecer, muito menos para os médicos que estão ali na assistência do paciente. Então, a gente também entende que a gente tem um papel de deixar claros esses serviços que existem para o paciente, as especialidades de cada time, quando cada time deveria ser envolvido na jornada. Mas você quer comentar alguma coisa? Acho que tem a segunda pergunta da Marcela, quando as opiniões se divergem. Isso, Desculpa, eu vou chegar. Só para concluir, que acho que essa questão do conceito é importante, a OMS mudou o conceito de cuidado paliativo. Na década de 90, era cuidado só de fim de vida para quem não mais estava recebendo tratamento. Isso se modificou em 2002. Então, de 2002 para cá, são 23 anos, a abordagem é interdisciplinar para cuidar de todas as necessidades que a gente comentou de maneira precoce. Isso está bem claro na definição. Só que é uma mudança que aconteceu faz pouco tempo. E mesmo em países em que o cuidado paliativo está mais integrado dentro do sistema de saúde, como o Canadá, boa parte da população canadense ainda entende cuidado paliativo como cuidado de fim de vida. Então, há uma transformação conceitual, realmente, porque o cuidado paliativo realmente se desenvolveu, deixou de ser uma filosofia, passou a ser uma especialidade, com um espectro amplo de atuação, desde os estágios iniciais de doença. E em relação desculpa, mas em relação à integração do paciente na decisão, eu acho que é um processo, na verdade. O processo de comunicação, vamos dizer assim, o processo de planejamento antecipado do cuidado, ele deve ser feito ao longo do tempo, né? O envolvimento do paciente, uma das coisas que é fundamental para que ele esteja envolvido é, inclusive, perguntar para ele se ele quer estar envolvido ou não. Então, no que a gente chama de decisão de controle o controle de decisão, preferência em relação ao controle de decisão. Então, você questionar o paciente o quanto ele quer participar, se ele quer participar em conjunto com a família ou não, em conjunto com a família e também com a equipe médica. No Brasil, a gente tem pesquisa sobre isso, foi feita da MD Anderson com o Hospital de Barretos, e a maioria dos pacientes, para minha surpresa, inclusive, queriam participar ativamente do seu cuidado, né? O que eu achava que pudesse ter sido um resultado diferente por ser um hospital do sistema público de saúde, talvez com um cuidado mais paternalista. Mas não, a maioria dos pacientes queria participar. Então, esse é um ponto. Você ter uma necessidade é muito importante. A aderência realmente aumenta quando você tem uma necessidade, e não só porque eu estou falando, porque tem um estudo que mostra isso também. Então, quando os pacientes estão mais sintomáticos, na percepção deles, o timing de encaminhamento para a equipe de cuidado de suporte é adequado, né? Então, a dor, o sintoma físico, ou outro sintoma físico, outro sintoma emocional, melhora realmente a adesão. Cuidado paliativo realmente gera muito conflito de ideias, porque as pessoas têm, às vezes, concepções diferentes, concepções, percepções, experiências de vida diferentes, né? E filosofias de vida também. Cuidado paliativo não é filosofia, é um cuidado especializado, mas com alguns caracteres filosóficos, né? Também. Então, para minimizar os conflitos, eu acho que é vínculo, realmente.
Então, o vínculo entre o profissional que está cuidando, o oncologista clínico, a família, o paciente, e a equipe de cuidado paliativo, a equipe de cuidado de suporte. Quando há uma divergência entre a equipe de cuidado paliativo e os oncologistas primários, assim, isso cria acho que é um ponto realmente difícil e que eu acho que pode ser minimizado e mitigado com o entendimento de ambos os lados. A melhor formação do oncologista educacional, a melhor formação do paliativista em relação aos tratamentos oncológicos, porque os tratamentos oncológicos vêm se modificando e vai acontecer ano a ano modificações e melhoras de performance no tratamento. Então, eu acho que o oncologista e o paliativista têm que trabalhar em conjunto, né? A comunicação, que é o que né? a comunicação é muito importante e que é uma coisa que a gente preza muito com os nossos colegas oncologistas, né? Falando parece que eu não sou mais oncologista, eu ainda faço oncologia, mas com eles, né? A gente tem uma relação muito próxima, né? E muitas vezes discute, inclusive hoje, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre risco-benefício de um tratamento oncológico num paciente nosso, jovem, infelizmente um caso dramático, sobre o tratamento. Então, a gente teve essa discussão. Então, essa proximidade é muito importante, você fazer vínculo com o oncologista. Eu não acho que uma relação combativa com o oncologista seja o caminho, não é o caminho, né? Não sei se eu respondi todas as perguntas. Respondeu, eu perguntei muito, né? E só queria comentar do que a Vanessa falou, que é muito importante. Se a equipe não entende quando chamar, nem quem chamar, não tem como chamar. Então, acho que foi perfeita a tua colocação aí. Mai. E eu acho que seria extremamente importante se a gente tivesse uma padronização da nomenclatura, porque a partir do momento que não há essa padronização, abre essa lacuna para gerar essa dúvida, esse medo, esse tabu em relação aos cuidados paliativos. E em relação da comunicação e na integração entre equipe, oncologista clínico, eu acredito que o mais interessado é o paciente. Eu acho que, para mim, não seria uma surpresa imaginar a pesquisa, porque o paciente ele vai ter o maior interesse nessa jornada de buscar a própria qualidade, de vencer alguma barreira que está sentindo. E o caminho que eu percebo enquanto paciente é justamente a comunicação. A partir do momento que a gente consegue comunicar com o médico, eu estou com dor, eu estou sentindo desconforto, esse oncologista clínico vai poder me aportar melhor e me indicar para um médico paliativo. Agora, até que se não houver essa comunicação, a gente fica no campo das ideias, de existir um conceito quase que filosófico em alguns lugares, né, que é um mundo ideal, que muitos pacientes ainda não sabem que têm direito ao suporte de cuidados paliativos, não sabem que têm direito às especializações interdisciplinares, e acaba que ficando algo muito, muito já direcionado para a questão do cuidado de finitudes, né? Enquanto graduanda de serviço social, eu estou numa equipe que é de cuidados paliativos infantis. E lá a gente trata a expressão de cuidados paliativos exclusivos, porque para cuidados paliativos exclusivos são pessoas que não têm perspectiva de cura mesmo, pacientes não curativos. Mas ainda assim a gente identifica esse grande desafio com os familiares para compreender, porque a palavra paliativo é muito conhecida no campo das profissões, né? Do médico, da medicina, das enfermeiras que entendem, mas dos familiares e pacientes a gente tem muito ainda para avançar, como um letramento social mesmo. Mai, perdão, de início, eu não acabei nem apresentando. A Mai é uma paciente, é uma voluntária, ex-paciente aí com um câncer de endométrio, voluntária da Oncoguia, parceirona nossa do Grupo EVA, ajudou a gente a construir cartilhas para pacientes aí de câncer de endométrio, com uma linguagem bem palatável e fácil de entender. Então, tem todos os méritos, e por isso que ela está aqui, para poder, e ainda está aí fazendo serviço social ligada a uma área que eu acho que tem tudo a ver com a mesa. Marco. Eu queria só pegar um gancho do que o Bernard falou do poder de decisão do paciente e puxar também, lembrando o bloco também é baseado nas escolhas dos pacientes, né? Então, eu trago esse questionamento para a Maiara aqui, como paciente. No seu diagnóstico, na sua trajetória oncológica, o que foi importante para você definir escolhas e se você teve abertura
dos seus médicos, enfim, dos seus cuidadores para dividir as decisões? Difícil responder, porque é falar de perspectivas de 10 anos, né? Muitas coisas mudaram. Então, talvez o meu relato seja mais traumático do que benéfico, né? Para mim, falta muito ainda respeito. Eu não fui respeitada enquanto paciente. Quando eu fui buscar ajuda pelo que eu estava sentindo, até descobrir que eu estava com câncer, ocorreu com um episódio de muita violência. A partir do momento que eu já recebi o diagnóstico e fui para o oncologista, eu entendi, o meu oncologista clínico, ele tinha uma abordagem muito pacífica, no bom sentido, mas, ao mesmo tempo, não me dava tanta abertura para perguntar. E eu chegava, como eu sempre gostei da pesquisa, eu já chegava com as pesquisas e falava. E eu lembro que eu implorei para ele para poder fazer quimioterapia. Ele teve todo o trabalho de explicar para mim que não podia, não existia quimioterapia para câncer de endométrio lá em 2015 ainda. Mas, a partir do momento que eu comecei a levar muitas demandas para ele, eu fui desconstruindo ele para abrir esse campo de pergunta. Eu tive que bater muito nessa portinha. Mas, depois que eu consegui avançar, ele começou a pensar também não só na qualidade, na questão de eu estar viva, sobreviver, mas de pensar na questão da qualidade de vida. Mas eu que tive que construir. O que eu posso fazer para melhorar? Então, eu fui atrás da psicóloga, eu fui atrás da nutricionista, eu tive que sempre não tive esse direcionamento. E um fato importante, assim, interessante, que o meu cirurgião oncologista, ele me motivava mais. Ele falava assim: Mayara, você é jovem, você é bonita, você tem que seguir em frente, vai fazer um exercício. Ele que me motivava a retomar a minha vida, sabe, me inspirar. Então, assim, o meu cirurgião oncologista e a psicóloga foram divisão de águas, e eu acredito muito, eu falo, que a psicóloga, para mim, foi uma quimioterapia, porque ela trouxe uma qualidade de vida para mim, de me botar como ser pensante no processo, de eu entender o que eu queria e o que eu não queria. Mas, infelizmente, eu não vivi esse cuidado de poder entender como que seria feita uma bracterapia. Eu entrei sem saber como que seria feito, eu não tive todas essas comunicações que hoje eu pego muito na tecla da importância da comunicação. Pegando esse gancho, Mai, veio um comentário aqui da plateia, que, assim, na evolução do cuidado, nós vemos uma história de longos anos do cuidado centrado no médico, depois evoluindo para o cuidado centrado na doença e, por fim, o cuidado no paciente. Em 2025, ainda é possível enxergarmos esses 3 cuidados de forma a depender da instituição, cultura e população? Quais são os principais desafios dessa fragmentação do cuidado, as diversas hiperespecializações hoje existentes, para que o paciente possa ser cada vez mais incluído nessas decisões, para ter mais autonomia e protagonismo? Eu acho que o Bernard já tocou em algumas situações, essa questão, inclusive, da própria grade de residência médica hoje, da obrigatoriedade do oncologista passar e rodar na equipe de cuidados paliativos, é justamente para criar esse senso crítico e lembrar sempre desse suporte que deve ocorrer desde o início do tratamento. Ali ele vai aprender melhor a forma de comunicação, a lidar com controle de dor, a conversar com a família, a lidar com os conflitos que às vezes existem entre membros da família e o próprio paciente. Então, eu acredito, infelizmente, ainda não estamos longe do mundo ideal, mas os passos estão sendo dados. Tá? Então, acho que já completando aqui esse comentário. Doutora, posso só para a gente fechar. A gente está no tempo, mas essa pergunta me fez pensar que muitas vezes o paciente hoje ele tem um cardiologista, um endócrino, um oncologista, um ortopedista, e não tem médico nenhum. Então, acho que o oncologista ele tem muito essa função de ser o líder dessa equipe, liderar, integrar e fazer com que aquele paciente, de fato, tenha um cuidado integral. Então, acho que o oncologista é, sim, o responsável por liderar essa equipe para não ficar muitos especialistas e aquele paciente sem médico nenhum. No fundo, tem muito médico e não tem ninguém. E não tem ninguém. Acho que só para completar também, né, as equipes de cuidado paliativo, de modo geral, são formadas por clínicos, né?
Então, as necessidades clínicas básicas, elas podem ser atendidas pela equipe. Então, se o paciente tem um transtorno de depressão, por exemplo, a equipe de cuidado paliativo tem a formação para fazer o tratamento adequado. Você não precisa de um psiquiatra. Claro, se o paciente desenvolve um transtorno de depressão com ideação suicida, aí é outra coisa, né? Então, um transtorno depressivo mais grave. Aí sim você referenciaria de uma maneira mais sustentável. Então, o paciente tem falta de ar ou dor, por exemplo, né? Então, a equipe de cuidado paliativo tem condição de cuidar da dor. Se porventura aquela dor for aliviar, não estiver aliviando com os recursos disponíveis pela equipe e você necessitar, por exemplo, de um procedimento intervencionista, aí sim, eventualmente, entra o anestesista para manejar. O cuidado realizado por múltiplas disciplinas, múltiplos profissionais, ele cria confusão, faz uma comunicação heterogênea com o paciente e dentro dos modelos que a gente vê sendo propostos da literatura, principalmente para pacientes com câncer avançado, o modelo seria oncologista mais a equipe de cuidado e suporte paliativo. Claro, o paliativo variando ao longo da trajetória, que o paciente pode diminuir a necessidade de intervenções paliativas ao longo da doença. Por exemplo, ele chega com diagnóstico de câncer de pulmão metastático grave e aí você encontra um remédio, uma terapia-alvo que pode fazer ele responder, melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, reduzir os sintomas. Você introduz as duas equipes que vão cuidar dos sintomas e vão fazer o tratamento oncológico. Uma vez ele melhorando, talvez você possa diminuir a frequência com acompanhamento com a equipe de cuidado e suporte paliativo. Então, pelo menos é como a literatura tem direcionado para a gente esse modelo de cuidado. Bom, nós vamos fechando esse primeiro bloco. Isso não quer dizer que quem tiver pergunta, ficou alguma dúvida, pode mandar e a gente no próximo abre de novo e volta a esclarecer. A gente vai seguir com esse segundo bloco, é da gestão institucional e o que realmente importa para o paciente. A gente vai chamar a Vanessa Taichi, a ideia de abordagem aí, como os hospitais e planos de saúde podem implementar esse cuidado centrado em valores e exemplos de políticas institucionais e esses gargalos e dificuldades da implementação. Vanessa. Bom, novamente, boa tarde a todos e todas. Primeiro, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a doutora Andréia e ao Grupo EVA pelo convite. Já venho a vários encontros do TJCC, é sempre um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco do cuidado centrado em valores e como implementar. E valor em saúde é um tema sobre o qual eu falei muito enquanto ocupava o meu cargo anterior, que era o de diretora de Economia da Saúde do Einstein. E eu sempre gosto de começar por uma discussão de o que é valor, né? Porque, e eu brinco, o Michael Porter é um pensador, um guru da estratégia. Eu fiz minha tese de graduação com base nas 5 forças de Porter, que estudam como é que se comporta um mercado, que tem concorrência. E aí eu falo que um dia ele deve ter acordado e falado, gente, o pessoal da saúde, como é que eles não chegaram a essa conclusão tão óbvia? Que o objetivo da saúde é entregar o melhor desfecho possível, um desfecho que seja relevante para o paciente, ao menor custo possível. Não, está perfeito, eu concordo. Tá, mas como faz isso? E aí ele parou aí, né? E aí se a gente olha os exemplos são sempre em torno das mesmas, os mesmos, algum centro de cuidado em oncologia, de um hospital específico, mas não é fácil medir valor. Então, quando eu estava no Einstein, ainda na cadeira de Economia da Saúde, a gente foi provocado, inclusive pelo nosso CEO, sobre essa pergunta. Mas como é que você faz para tirar isso do papel? Assim, o que é valor? Como é que mede valor? E a gente fez uma proposta que não se propõe a ser exaustiva, mas de uma forma como a gente poderia medir valor para os pacientes, que é de avaliar se a gente entrega esse valor em 4 dimensões. O primeiro é se a gente oferece o cuidado apropriado para os pacientes. O que seria cuidado apropriado? É um cuidado no tempo adequado e aderente a protocolos. Então, para esse perfil de paciente, o que existe na literatura, o que as diretrizes de tratamento recomendam como a melhor opção? E aí a gente sabe que a gente tem restrições do que é coberto pelo sistema de saúde, né? No público ou no privado, a gente vai ter diferenças do que está coberto pelo sistema, mas dentre as opções disponíveis, qual é a melhor opção para esse paciente? Eu tenho que garantir que esta melhor opção será oferecida ao paciente e no tempo adequado.
Além disso, a gente tem que evitar todas as complicações possíveis de serem evitadas. E aqui entram complicações gerais de um cuidado assistencial, então, infecções relacionadas à assistência à saúde são evitáveis. Eu deveria evitar todas. Eventos adversos que sejam evitáveis, eu deveria evitá-los também. Eu estou evitando esses eventos. A terceira dimensão é desfechos, que aqui na oncologia a gente fala muito de sobrevida global, sobrevida livre de progressão em algumas situações, mas a gente acaba não medindo desse jeito, lá no Einstein ainda como um desfecho isolado, e Patient Reported Outcomes, que são desfechos reportados pelos pacientes. Aqui a gente quer medir qualidade de vida, dor, quanto que o paciente está satisfeito com o cuidado que ele recebe. E a última dimensão seria a experiência do paciente, que são relatos que o paciente faz sobre se ele está sendo bem cuidado. E tem um questionário interessante, que é muito usado nos Estados Unidos, é obrigatório para os hospitais que atendem o sistema público americano, que é o Medicare e Medicaid, que chama HCAHPS, que é um questionário que mede uma série de dimensões do cuidado, e são muito interessantes as perguntas, porque elas medem, por exemplo, quando você tentou falar com o seu médico, ele te ouviu? Ele te respondeu às suas dúvidas? A forma como ele te respondeu te permitiu entender o que estava sendo feito? Quando você recebeu um medicamento que você nunca tinha recebido antes, foi explicado para você quais são os possíveis efeitos colaterais desse tratamento? Então, uma série de perguntas relacionadas à comunicação, que a gente falou muito bem aqui no início, né? E comunicação é um aspecto central do cuidado dos pacientes. Então, o que a gente fez como primeiro passo, isso há 3 anos atrás, foi divulgar os indicadores que a gente já tinha nessas 4 dimensões. Então, em 2023, a gente publicou o primeiro dossiê de valor do Einstein, e de lá para cá, outros dossiês foram publicados, acabou de ser publicado de 2025, e a gente vem aumentando o número de especialidades representadas no relatório e de indicadores incluídos, e a gente tenta, sempre que possível, quando existe uma referência, comparar o nosso resultado com benchmark externo, seja nacional ou internacional, e, para nossa surpresa, muitos indicadores não têm benchmark. Então, a gente começa a se usar como benchmark no sentido de que eu quero melhorar ao longo do tempo, mas não necessariamente eu tenho com quem me comparar. Mas a gente acredita que a transparência é o primeiro passo para a gente conseguir entender o que é percebido pelos pacientes como algo de valor. E se vocês acessarem o link, vocês vão ver que a gente criou uma versão para pacientes agora, usando uma linguagem mais adequada. A gente passou pelo nosso comitê de pacientes e familiares para entender como a gente se comunica melhor com os pacientes em relação a esses indicadores. E aí, só para trazer um exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, e a gente está longe de conseguir ser completo nesses indicadores. Assim, a gente tem um baita trabalho, a oncologia, inclusive, e a hemato são áreas onde a gente tem muito ainda a melhorar em termos de cobertura desses indicadores, de completude, né, e de tipos de indicadores que a gente mede. Mas, para trazer um exemplo, em mieloma múltiplo, a gente acompanha todos os pacientes transplantados. Então, os indicadores, em geral, aqui são ligados aos pacientes com mieloma, mas transplantados. A gente mediu, por exemplo, do ponto de vista de cuidado apropriado, os pacientes que tinham realizado um determinado exame na fase de diagnóstico, que é recomendado por um protocolo. É suficiente medir só se eles fizeram esse exame? Não, mas foi o primeiro passo. O que a gente deveria ser capaz de medir, e a gente está perseguindo isso? Todos os pacientes receberam o tratamento exatamente como recomendava o protocolo e a melhor opção possível para ele? E aqui, eu vou falar isso um pouco depois, mas tem uma mudança cultural que eu acho que a gente vai precisar passar, que é, na minha visão, como gestora, é direito do paciente saber qual é a melhor opção para ele. Então, se ele tem que fazer um teste genético, ele tem o direito de saber que o teste genético é a melhor opção para ele. Ah, mas o médico daquele paciente não prescreveu. É papel da instituição orientar o seu médico a prescrever. Então, isso é uma mudança importante, cultural, porque é óbvio que eu não estou dizendo aqui que o médico ainda não tem a liberdade de prescrição e de prática médica, ele tem, mas uma vez que não foi seguindo um protocolo que representa a melhor opção para o paciente, na minha visão, a instituição tem um papel a cumprir. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de complicações evitáveis, e aqui não é só de pacientes com mieloma, é o percentual de pacientes que tiveram essa complicação de todos aqueles que fizeram transplante, a gente mede, por exemplo, os pacientes, não é o caso do mieloma, mas que fizeram transplante halogênico, qual o percentual que teve doença do enxerto contra-hospedeiro. Aqui é uma outra complicação que a gente avalia para os pacientes oncológicos. Desfecho, a gente mediu sobrevida dos pacientes tratados com transplante
e que tem mieloma múltiplo. E a gente mediu o NPS, Net Promoter Score, é uma medida de experiência em que a gente pergunta se aquele paciente recomendaria a instituição para outras pessoas, e se ele dá uma nota 9 ou 10, a gente diz que ele é um promotor, e se ele dá uma nota abaixo de 6, a gente diz que ele é um detrator. E a gente faz uma conta, e aqui todos deram nota 9 ou 10, por exemplo, para esse cuidado que eles receberam durante a internação. Então, isso nos permite... E aí a gente divulga indicadores que a gente está bem, indicadores que a gente está mal também. Isso se torna um processo contínuo de discussão com o time assistencial, inclusive, de como a gente pode melhorar, o que a gente tem que medir adicionalmente, numa busca nossa por tentar representar, através desses indicadores, o que representa valor para os pacientes. Mas a gente sabe que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E aí, falando de jornada, de caminho, né, o tratamento oncológico, ele muitas vezes é uma jornada muito longa. A Mayra estava falando isso aqui, né, mais cedo. E aí, como que a gente ajuda esse paciente a navegar, a percorrer esse caminho? Então, a gente vai abrir um hospital oncológico e hematológico em 2027, no Einstein, e tem um prédio, nosso novo Cancer Center tem um hospital e um prédio ambulatorial. E nesse prédio ambulatorial, a gente está organizando fisicamente os centros de excelência em torno de condições clínicas e em torno das necessidades dos pacientes. Então, qual é o objetivo? O que muda? O que muda é que a gente fisicamente vai juntar os especialistas que têm que ser envolvidos no cuidado de uma paciente, por exemplo, que tenha câncer de ovário. Então, a gente vai reunir os especialistas, oncologista clínico, cirurgião, radioterapeuta, time de cuidados paliativos, porque hoje o paciente ele tem que migrar entre instituições e entre consultórios para conseguir receber esse cuidado completo. De novo, uma mudança cultural importante, mas que a gente entende que atende às necessidades do paciente, porque a gente fala muito de que o sistema é centrado no paciente, mas quando a gente vai ver na prática, ele não é tão centrado assim, nas necessidades do paciente. O segundo ponto são as linhas de cuidado bem definidas. Eu sei quão complexo é isso, e é interessante, e aí eu até quero ouvir a opinião de vocês, mas o que eu tenho a sensação ainda, a ideia dos residentes passarem pelo cuidado paliativo é muito interessante, mas o que eu vejo ainda como uma predominância quase que absoluta no mercado é que os oncologistas são treinados para tratar a doença. Então, e já é tão difícil ser atualizado sobre qual é a melhor forma de tratar essa doença, que isso por si só já é um trabalho hercúleo, ficar atualizado sobre como tratar cada tipo de subtipo de câncer. E, ao mesmo tempo, só que o paciente é um só, né? O paciente tem uma série de necessidades que tratar a doença em si não atende suficientemente. E, muitas vezes, o oncologista não está preparado para lidar com essas outras complicações, ou ele... E aí, me perdoem, eu não estou falando individualmente de ninguém, mas assim, eu vejo isso acontecer, e aconteceu, inclusive, eu já tive casos na minha família, minimizam a importância de alguns relatos dos pacientes. Porque estão muito focados no cuidado do que, na cabeça do oncologista, é o mais crítico, e, de fato, é o objetivo que ele tem ali, que é curar aquele paciente ou prolongar ao máximo a vida do paciente. E aí a gente foca tanto nisso que, às vezes, deixa de lado ou deixa um pouco com menos importância outros aspectos que são muito relevantes para o paciente. Então, qual é o nosso plano com essas linhas de cuidado? É envolver não só o tratamento da doença, o tratamento principal, mas todas as outras especialidades que são relevantes para o cuidado desse paciente. Então, medicina integrativa, cuidados paliativos, o cardiologista, quando for um protocolo que tenha cardiotoxicidade. Quais são todas as outras especialidades que têm que ser envolvidas? E, por último, navegação. Eu vejo um papel muito importante da enfermeira navegadora nesse processo, porque é uma pessoa que estará em contato com o paciente ao longo de toda a jornada. E eu também já tive o caso de uma pessoa da minha família que teve um tumor já com diagnóstico avançado, que não tinha um tratamento curativo, a gente sabia que o tempo de tratamento ia ser relativamente curto, e depois que acabou a intervenção principal, ela se sentiu um pouco abandonada, assim, não tinha mais uma referência de quem era o médico. Assim, não ia mais quase no oncologista, ia com uma frequência menor, o time de cuidado paliativo entrava muito na internação, mas menos no cuidado ambulatorial. Quando tinha um evento adverso, não estava claro para onde tinha que ir, interna num hospital geral que não está preparado para cuidar de um paciente que está em fase de cuidado paliativo, e faz uma série de intervenções que não fazem o menor sentido. Então, eu acho que esse papel da navegação ele pode apoiar muito em tornar essa jornada
mais agradável e menos conflituosa e menos cheio de dúvidas para esse paciente. E é o que a gente está buscando nessa reformulação da oncologia do Einstein nesse momento. Alguns desafios de implementação. Primeiro, fragmentação do sistema. Então, cada uma dessas etapas de jornada e até mesmo etapas do próprio tratamento acontecem em estabelecimentos diferentes. Então, como a gente estava falando, né, a quimioterapia às vezes é feita num serviço, a radioterapia em outro. Se o paciente interna em um hospital que não é um hospital especializado, a equipe ambulatorial visita o paciente, mas não está no dia a dia do hospital. Então, essa fragmentação do sistema, ela traz desafios. Os sistemas de informação não são integrados, então os dados, falta integração desses dados, porque a gente tem esse desafio dentro de casa. Eu tenho o desafio de integrar os meus sistemas. Você imagina integrar o sistema do Einstein com o sistema do DASA, com o sistema do Fleury? Honestamente, não vai acontecer, eu acho. Então, assim, a gente precisa de uma forma de que, apesar dessa falta de integração de informações entre instituições, o paciente não fique perdido. Acho que esse é um grande desafio. Resistência cultural a essa mudança, né, onde a gente dá mais autonomia para outros profissionais, além do médico, na jornada do cuidado. Os Estados Unidos passaram por esse processo há muito tempo. Aqui no Brasil, acho que a gente ainda vai precisar passar por isso. E, do ponto de vista de remuneração, a gente ainda tem incentivos muito focados no volume, né? Então, um incentivo a fazer mais, a estender o tratamento, talvez a internar mais esses pacientes. E a gente não tem incentivo para medir desfecho. É um baita trabalho, tem um custo alto para a instituição e ainda não tem nenhum tipo de premiação ou de algum tipo de incentivo para que realmente as instituições priorizem a mensuração de desfechos como algo que seja relevante, e a gente sabe quão importante é para os pacientes. Então, eram pontos que eu queria trazer para a provocação aqui da nossa discussão, e aí agora acho que a gente pode abrir a discussão. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Parabéns pela apresentação. Acho que foi super sucinta e objetiva. Eventos como esses são de extrema importância, ou eventos de pacientes. Fortalecer o paciente em grupos de pacientes é essencial, para ter esse senso crítico, não ficar só, eventualmente, calado, passando por algumas situações, sem se expressar, porque a gente precisa saber o que está errado para poder melhorar. Muita coisa, a gente sabe que no dia a dia, às vezes é insuficiente o que a gente faz. E, de novo, o médico está aí centrado muitas vezes no tratamento, tentando se especializar, mas por trás de um ovário, uma mama, tem uma pessoa, tem uma família, e aquilo ali tem que seguir da melhor forma. Então, esse olhar é fundamental. Então, Marcela, quer começar para a gente discutir? Sim, Vanessa, parabéns, aula excelente. E eu queria conversar um pouquinho sobre as novas tecnologias, na verdade. A gente volta muito animado de congressos internacionais, com muitas tecnologias, incluindo biomarcadores, drogas-alvo, e cada vez mais caras, né? E eu queria ver como que é a sua perspectiva da gente tentar incorporar essas novas tecnologias, mas num modelo de medicina baseada no valor. E como que você vê isso? A gente tem o desafio de que a gente tem menos recurso do que a gente precisaria ter para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, né? E isso é ainda mais crítico quando a gente separa o sistema público do sistema de saúde suplementar. Então, eu falo que a gente, infelizmente, é um país pobre com ambições de país rico. Isso faz com que a gente tenha que tomar decisões mais difíceis sobre o que fica de fora, né? E, ao mesmo tempo, e aí eu vejo hoje, assim, a gente tem umas discussões meio apaixonadas de que a gente vai incorporar tudo, mas hoje, no sistema público, uma boa parte do que já foi incorporado não está disponível para os pacientes, porque a gente está incorporando ainda sem saber de onde vem o dinheiro. Então, agora, nesse momento, o que eu escutei é que alguns desses medicamentos que foram incorporados não estão disponíveis, estão sendo negociados para efetiva compra e disponibilização, né?
Mas aí o que eu me pergunto é assim, faz sentido a gente continuar incorporando coisas novas enquanto eu não estou oferecendo nem o que eu já disse que incorporei, né? E na saúde suplementar é um pouco menos... A visão não é tão de restrição de recurso, porque tudo que é injetável está coberto, exceto terapia celular, que foi encarado como medicamento especial, e droga oral só que passa pela atualização do rol, mas eu olhei os últimos, praticamente tudo é incorporado, né? Ali eu acho que é mais uma questão de velocidade de aprovação, de fragmentação do cuidado. Mas, te respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que cada vez mais a gente vai ter dificuldade de incorporar. Então, a tendência é que a gente demore mais, eu acho, porque vai faltar dinheiro. E aí, para a gente ser um pouco mais efetivo e a gente ser focado nos valores dos pacientes, eu acho que a gente teria que começar a estabelecer assim, quais são os objetivos do sistema de saúde? Porque e aí mesmo dentro de uma especialidade, dentro da oncologia, em que área terapêutica eu vou focar? É onde eu tenho menos opções terapêuticas? É onde o ganho proporcionado pela tecnologia é maior? É onde eu já tenho uma opção, mas eu quero uma segunda opção porque isso estimula a concorrência e eu consigo baixar o custo total de tratamento? Tipo, como é que eu vou priorizar essas tecnologias? Hoje a gente não tem uma diretriz clara, né? E aí, como a gente não tem uma diretriz clara, dá a sensação de que a gente nem sabe por que sim, por que não. E dá uma sensação muito frustrante, realmente, né? Eu fico imaginando, principalmente para o paciente que está esperando por aquela tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que ter esse passo atrás, como sistema de saúde, de pensar quais são as prioridades do sistema e como que a gente, diante do fato de que não tem dinheiro para fazer tudo, vai fazer escolhas que são muito difíceis do que vai incorporar e o que não vai incorporar. E eu acho que a gente tem que ser ainda mais eficiente no poder de negociação com a indústria, com os fabricantes. Porque, como hoje o processo ainda é muito incerto, isso dá uma insegurança para a negociação, para o fabricante. Mas se a gente começa a ter um processo que é mais, vamos dizer assim, em que há uma expectativa mais clara de incorporação, eu tenho segurança de que o fabricante estaria disposto a ser mais flexível na precificação também, entendeu? Na negociação de incorporação. Vanessa, você tocou num ponto que veio uma outra consideração aqui, de uma pessoa do Hospital do Amor. No SUS, existem alguns tratamentos não disponíveis na rede para que o médico possa prescrever, por exemplo, a imunoterapia para pacientes com câncer de mama triplo negativo, que seria o melhor tratamento para ela, porém indisponível no SUS. Como proceder nesses casos? Eu acho que você colocou uma coisa que alguns tratamentos que a gente tem aí especificamente, até câncer de ovário, a gente já teve drogas aprovadas pela Conitec, mas ainda não temos implementadas na prática. Então, essa frustração é de todos. É frustração do médico que está com o paciente à sua frente, que a gente fica de mãos atadas sem você conseguir avançar, e a frustração do próprio paciente, que sem a perspectiva de receber uma medicação, que ele tem ciência, na maioria das vezes, que é conversado, do que pode ser melhor para ele. Então, e do ponto de vista de saúde pública, isso tem que, como você está bem colocando, tem que ter critérios para poder ter aprovação, porque o recurso ele é finito, né? E precisa ser alocado realmente aonde a gente vai realmente beneficiar mais. E aí eu acho que tem um papel muito importante das sociedades médicas de identificarem onde a gente tem os maiores gaps. Isso foi feito, por exemplo, para melanoma, né? Que tinha uma discussão grande de incorporação, mas melanoma é um exemplo, que tem uma incorporação, tem imuno, sim, tem pembrolizumab disponível e, na prática, o paciente não consegue receber. E boa parte das ações judiciais que tem do medicamento hoje são para essa indicação que já estaria coberta. Sim. E como o paciente não consegue ter acesso, ele entra com a ação judicial ainda para ter acesso. Trastuzumab emtancina para câncer de mama, o olaparib para câncer de ovário. Todos esses estão incorporados, mas os pacientes ainda não estão recebendo. E aí, primeiro, a gente tem que conseguir disponibilizar o que já foi incorporado, porque isso, assim, tem uma lei que diz que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que dar o medicamento. E aí, o segundo passo do que não foi incorporado é olhar do ponto de vista clínico onde estão esses maiores gaps entre o que a gente tem disponível, que oferece benefício para o paciente, e o que a gente hoje está sendo capaz de oferecer no SUS. E tendo essa consciência de que a gente realmente
não vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo. Mas quais são as áreas terapêuticas que estão mais negligenciadas, vamos dizer assim, Sim. do ponto de vista, quando se compara ao que tem disponível? Um outro questionamento aqui, Vanessa, especificamente para você. Na jornada do paciente que você descreveu, você acredita que ela é aplicada ao SUS? Quais seriam os principais desafios, especialmente relacionados ao desenho e implementação dessas linhas de cuidado, que atualmente só existe para câncer de mama e que a gente não tem ainda para as outras neoplasias? Eu acho que no SUS tem um desafio de acesso, né? Então, a gente, por exemplo, a gente faz a gestão de um hospital municipal público, que é o Hospital Gilson de Cássia Marques Carvalho, que a gente chama de Hospital Municipal Vila Santa Catarina, e a gente recebe pacientes via regulação municipal. Não consigo incluir um paciente que não venha pela regulação. E a gente vê que os pacientes já chegam muito avançados para a gente no Vila. E a gente imaginou, bom, é uma questão de diagnóstico. Então, a gente criou um centro de diagnóstico público, que é o Centro de Diagnóstico Bruno Covas. Mas a gente não conseguiu mudar tanto o perfil dos pacientes que chegam no Vila. Até já me perguntaram assim, mas será que não é porque continuam mandando os casos mais avançados para vocês? Talvez seja. E eu até fico mais feliz se for isso. Porque significa que outros centros estão recebendo mais casos de pacientes iniciais. Mas talvez não seja. Talvez a gente esteja, no final das contas, aumentando a fila dos pacientes da regulação que ainda não estão conseguindo vaga para serem tratados. Então, eu acho que tem um problema de fila e de acesso, né? Tem um problema também de subfinanciamento, muitas vezes. Assim, os hospitais eles têm pouco recurso para investir em estrutura, e aí eles acabam reduzindo o número de vagas para caber dentro do orçamento, e isso impacta ainda mais acesso. Então, eu acho que a primeira questão é essa. A segunda questão é que é muito difícil realmente acompanhar essa jornada. Então, hoje, quando a gente tem uma navegação no público, que ela é muito focada nos primeiros dias de cuidado desse paciente para garantir que a gente cumpra a lei dos 60 dias e que a gente tenha todos os exames, reconfirmação do diagnóstico, definição da conduta terapêutica no prazo adequado. E como, no caso do Vila, os pacientes se mantêm na instituição por pelo menos 5 anos, mesmo quando eles param de tratar, a gente consegue fazer desses pacientes do Vila essa coordenação da jornada. Mas é um baita desafio porque a gente não tem sistemas de informação disponíveis no SUS que permitam fazer essa implementação de uma forma mais ampla, né? Então, agora, por exemplo, a gente assumiu semana passada a gestão de 3 novos hospitais, né? Heliópolis, Ipiranga e Darcy, e a gente já começa a pensar como que a gente vai implementar essa navegação num sistema de informação outro, que não é o mesmo do Vila. Então, eu acho que no SUS, por mais que a gente tenha todo o cuidado feito por um mesmo sistema, a gente tem esferas de governo responsáveis por diferentes níveis de cuidado e a gente tem uma fragmentação da informação entre instituições. Então, de fato, a necessidade é a mesma de ter a navegação, mas a gente tem desafio maior por ter menos recurso e dificuldade de integrar a informação. Muito bom. Eu tenho certeza que você ama indicadores, né, Vanessa? Então, eu queria perguntar para os 3, na verdade. Tanto para Bernard, Vanessa e Mayara, a gente falou muito sobre comunicação. Como que a gente faz indicador para comunicação? O que vocês pensam, assim, da perspectiva da gestão, do médico e do paciente? Talvez do simples, do básico que funcione. Uma ficha, como foi falado no início, né, do modelo que funciona já lá fora, do paciente conseguir assinalar um X. Fui informado hoje, sei que isso funciona. Talvez isso seja o básico que possa funcionar. Mas acho que o índice principal é na satisfação do paciente. Porque muitos pacientes, eu já passei por isso também, se torna fadante a gente ir para o médico, oncologista clínico, porque chega lá, ele olha os exames, está tudo bem, e você sabe que você não está bem. Está tudo normal, e você volta para casa sem aquela perspectiva. Mais 3 meses, volta, repete tudo, e você não está bem. Então, talvez, para o médico, observar como que está a resposta desse paciente, se ele está chegando animado, se ele está chegando mais arrumadinho, se ele está chegando ali mais falante. Às vezes, observar muito o acompanhante, né, que está ali com aquele paciente, porque o paciente
Às vezes a gente fica na alegria do resultado do exame ter sido bom e a gente fica cheio de energia, mas aí o acompanhante fala, não está bem assim, está bem caidinho. Então, eu acho que índices é difícil quantificar, principalmente pensando globalmente, mas dá para a gente, em pequenas esferas, pensar nisso, né? De um papelzinho que talvez a navegadora possa estar entregando, ou se não a assistência social possa estar ajudando nesse acompanhamento. A enfermagem também consegue observar os sinais dos pacientes e o retorno do próprio paciente para a equipe. O que eu tenho visto fora do país mais efetivo é realmente aplicar esses questionários. E é interessante que a forma como lá nos Estados Unidos eles comparam as instituições é muito focada nesses dois indicadores, da comunicação do médico e a comunicação da enfermagem. Mas eu ouvi o case de uma instituição essa semana, porque eu estava achando que eu estava cheia de tempo livre, eu resolvi começar outro mestrado. E aí é um mestrado em gestão de operações clínicas, mas está sendo muito legal. E aí, dos cases que eles trouxeram, para melhorar a experiência do paciente dentro da instituição, eles passaram a usar um indicador principal, que era a seguinte pergunta. Todas as pessoas com quem você teve interface, você paciente, dentro da instituição, do hospital, no caso, lá, trabalharam de forma coordenada? E aí, não me importa se realmente foi só o médico, a enfermagem, a pessoa que te recebeu no estacionamento, a pessoa que fez o seu transporte, a recepcionista que te recebeu. Essas pessoas conseguiram trabalhar de uma forma conjunta para você se sentir bem informado e bem cuidado? E aí eles viram que, melhorando esse indicador, eles melhoravam todos os outros, porque isso forçava os profissionais a se falarem e a se comunicarem melhor com o paciente. Então, acho que essas perguntas, assim, elas parecem muito simples, mas elas têm vários estudos mostrando que isso melhora a qualidade do cuidado e a comunicação com o paciente. Eu concordo com a Vanessa. Esses indicadores você pode construir através dos Patient Reported Outcomes que ela citou, né? Que são questionários para os pacientes, realmente, ou para o familiar, por exemplo, o cuidador. A boa parte dos estudos que a gente citou aqui, a satisfação, por exemplo, a qualidade de vida, na apresentação, né? Eram medidas através de questionários, né? Para o paciente, realizados pelo paciente, implementados no paciente e no familiar, né? Então, inclusive em relação à decisão de tratamento, você tem estudos assim muito bonitos desenhados nesse sentido, né? Então, se avaliava se as preferências do paciente estavam de acordo com aquilo que o médico estava propondo, se o médico tinha discutido a preferência do paciente, tudo através de questionário, né? E se no final, depois do desfecho, depois que o paciente acabou falecendo, se ele recebeu o cuidado que ele preferia. E estudos americanos demonstrando, por exemplo, que muitas vezes o cuidado era incongruente com aquilo que o paciente tinha, inclusive, decidido anteriormente. Então, esses indicadores são através dos questionários, realmente, no que diz respeito à comunicação. Acho que fundamental, eu acho que é uma escuta ativa, né? Não só escutar, mas aquilo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aquilo ali tem que se transformar em alguma coisa que possa beneficiar esse paciente. E aí a consequência da comunicação vem aí. Eu acho que fecha na comunicação, que desde o primeiro bloco é que a gente está batendo aqui o martelo nessa escuta ativa e vocês entenderem o que a gente está falando e a gente entender também o que vocês estão tentando passar para a gente. No contexto de medicina centrada em valor, Vanessa, eu queria saber da instituições internacionais, se existe um modelo hoje que você consideraria que é o mais ideal e que o que a gente conseguiria replicar no Brasil hoje para as instituições? Que o que eu acho é que o termo valor em saúde ele foi um pouco deturpado no sentido que ele foi muito levado para a questão de modelo de pagamento. Sim. Né? E para dizer que como o pagamento por item que a gente tem hoje estimula a superutilização, a gente deveria sair disso e ir para outros modelos. Eu pago pelo episódio de cuidado, pago fixo um valor por paciente. E, por outro lado, por mais que isso diminua o incentivo para superutilizar, eu acho que isso acaba gerando um incentivo para subutilizar. Então, as experiências que a gente não tem um paralelo de outro país no mundo que tem o mesmo sistema que o nosso. O sistema americano
ele não tem um sistema universal público, mas tem um modelo público que cobre um percentual grande da população, mas ele é muito privado. E os países europeus são basicamente sistemas universais públicos com um sistema privado muito pequeno. Então, eu acho que tentando fazer um paralelo com os Estados Unidos, que por mais que não tenha sistema universal, tem público e privado, o que tem funcionado um pouco melhor lá é que quando eles conseguem que as instituições se juntem para oferecer um cuidado completo e coordenado para os pacientes. E aí o incentivo que começa a ser criado é o seguinte: se esse paciente, se você conseguir manter os scores de qualidade, então o paciente não reinterna, o paciente, não estou nem falando da oncologia só, né? O paciente em geral. O dado de sobrevida é bom, o dado de complicações desses pacientes ele é bom, e o paciente ele utiliza menos o sistema de saúde do que ele utilizava no passado, essa instituição vai ser beneficiada, vamos dizer assim. É meio que um modelo em que você tenta melhorar o cuidado e reduzir a superutilização. Mas nenhum é perfeito. A verdade é essa, assim. Em especial porque a gente tem muito pouca informação de desfecho, que eu acho que é o que a gente realmente tem tentado investir aqui, né? Mas eu acho que, assim, um modelo que se chame de baseado em valor e não meça desfecho, para mim é propaganda enganosa. Tem que medir o resultado entregue para o paciente, senão não dá para dizer que foi entrega de valor. Mai, e eu queria perguntar para você, você como paciente, o que realmente importa para o paciente? O respeito. O respeito pelo sim e pelo não. Quando o paciente fala o não, ou quando recebe esse não, o respeito como o médico vai comunicar esse não para o paciente, o respeito como esse médico vai ouvir o não desse paciente. E eu acredito que a comunicação sem respeito ela não vai fluir, ela vai bater numa burocracia. E se há o respeito, há um comprometimento de que toda equipe supere essas barreiras que existam e consigam dialogar de uma forma mais completa e dar um suporte mais digno e decente para esse paciente, seja no início do diagnóstico, seja no cuidado de fim de vida. O respeito, deve conduzir essa navegação. Então, acho que eu pensei essa pergunta, já venho pensando essa pergunta há um bom tempo dentro de mim, assim, como que eu defini isso? Eu acredito que eu sempre volto para a comunicação respeitosa, respeito na comunicação. Benefício do tempo. Pode ir? Dá para fazer mais uma pergunta? Dá. Aí depois a gente fecha com cada um dando um recado final do que realmente pensa que é valor. O que Vanessa provocou quanto à atualização dos profissionais, né, Vanessa? Você falou da educação, da navegação e como que a gente vai conduzir aquele profissional. Então, como a gente falou, né? Passar só com os cuidados paliativos durante a residência é suficiente para a formação de um oncologista? Acho que foi um pouco isso que você trouxe. E, assim, a gente vem do AC Camargo, então, é uma instituição de excelência em que a gente tem um volume enorme. Então, eu posso dizer, hoje, ouvindo o Bernard, eu não tenho todas essas referências na minha cabeça, mas eu aprendi cuidado paliativo, eu sei como cuidar do meu doente em fase final, então assim a gente teve essa formação, mas eu acho que nós vamos enfrentar muitos desafios na educação médica, né? Com a proliferação das escolas médicas, recentemente a cardiologia, por exemplo, você não precisa mais fazer clínica médica para entrar em cardiologia, você pode entrar direto em cardiologia. Então, assim, eu acho que isso, por exemplo, a oncologia é uma clínica médica complexa. Você precisa ter uma formação de clínica médica estruturada, robusta, para que você possa fazer oncologia. Então, realmente, eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande na educação médica para os próximos anos. Acho que isso só tende a piorar, na verdade, porque você precisa de uma clínica médica robusta para que você vá para uma oncologia, para que você faça também uma residência de oncologia que te permita cuidar de uma doença tão grave, tão delicada, e que você precisa ter tantas habilidades nesse manejo e precisa ser um líder também, como eu falei. Você precisa saber liderar e você precisa ter essa base. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. A gente usa muito o bevacizumab em ovário, que é uma medicação que faz hipertensão.
a gente precisa tratar a hipertensão precocemente. Se a gente trata precocemente, você consegue manter a medicação. Mas, para isso, você tem que ter uma formação boa em clínica médica, para saber tratar. Você tem que ter uma formação boa em oncologia, para saber que você tem aquele efeito colateral. Uma boa comunicação, porque você tem que orientar o teu paciente que aquilo pode ocorrer e juntar tudo isso. Hoje, eu não acho que vai ser algo fácil. E quando aquilo fica difícil para você encaminhar para o cardiologista, mas com o telefone na mão. Eu estou te mandando meu paciente, está acontecendo isso, eu preciso que depois você me dê um retorno, que a gente consiga se alinhar de novo comunicação. Então, acho que é um desafio imenso e na base da educação médica. É fundamental. A Vanessa colocou um ponto, falou muito dos hospitais, né, dos cancercentes. É lógico que é o mundo ideal, né, de você ter uma estrutura física, que você tem ali o oncologista, junto com o cirurgião, com o paliativista, com o psicólogo, toda a equipe, a enfermagem, uma navegação que é fundamental, porque a navegação está ali em cima do paciente, acompanhando, e a gente consegue, muitas vezes, mitigar algumas complicações e resolvê-las precocemente. Este é o mundo ideal, mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade do país. A gente tem que, dentro da estrutura que a gente tem, oferecer o melhor. E essa comunicação, ela tem que estar alinhada, né? Que o oncologista seja, eventualmente, ali o maestro, mas ele tem que ter uma boa integração com toda a equipe para que esse cuidado realmente funcione. E essa comunicação clara entre o paciente e o médico é fundamental. Tem que existir uma relação de confiança. Quando ela não existe, a oncologia é uma das áreas que a gente tem muitas segundas, terceiras e quartas opiniões, e isso não é demérito para ninguém. O paciente está numa situação de fragilidade, e ele tem o direito de buscar quantas opiniões ele quiser, né? E isso, a gente tem que se acostumar com isso. Quem lida com oncologia não pode ter esses brios, né, com essa questão dele estar passando com 2, 3 opiniões diferentes. E está tudo bem. O importante é que ele esteja em paz com o tratamento dele, entendendo. E, se não estiver, que ele mude, ou expresse o que está lhe angustiando, se a gente pode minimizar tudo isso. Eu queria que cada um desse uma fechada, mais ou menos, do que considera importante. Pode começar. Eu acho que, assim, dentro de tudo que a gente discutiu, falar de valor, eu acho que, independente da trajetória da doença, né, se ela, e a gente quer que a maior parte dos pacientes curem realmente, mas independente se o paciente for uma trajetória curativa ou uma trajetória que ele tenha infelizmente tenha uma doença, um câncer avançado, que ele receba a melhor qualidade do cuidado possível, baseado na melhor evidência possível, e que isso tudo seja sustentável dentro do ponto de vista do sistema, o que é um desafio muito grande, né, dentro do que tudo que a gente discutiu aqui. Mas eu acho que os nossos esforços em conjunto têm que caminhar para isso, né? E a descentralização, que eu acho que a Andrea colocou muito bem, acho que o oncologista ele ainda é o líder, mas é impossível ele cuidar sozinho, ele não vai conseguir, nós como oncologista não vamos conseguir cuidar sozinho, porque as necessidades, como a gente já mostrou, elas são diversas, são múltiplas, e outros especialistas podem contribuir muito, né, atendendo a essas necessidades. E eu acho que, assim, a gente tem uma baita admiração pelo AC Camargo, e aí, infelizmente, eu acho que, na verdade, a gente é a exceção, né? Os centros de excelência são a exceção, e os profissionais que têm esse preparo todos ainda são a exceção. E aí, eu sempre tento pensar, e eu vou finalizar aqui com um pensamento do como a gente poderia generalizar isso, né? Porque, de fato, não dá para a gente pensar que isso vai funcionar só num câncer center, não vai atingir a grande maioria dos pacientes. Mas eu acho que, independente de onde o paciente esteja, a figura da navegação vai ser importante. Então, uma proposta que poderia ser interessante é pedir a incorporação, já que a gente pede incorporação de tecnologia, a gente vai pedir a incorporação do serviço de navegação, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, para que esse serviço passe a ser remunerado. E aí, as instituições públicas e privadas
consigam ter recurso para oferecer esse serviço. Pode ser uma forma de tornar mais abrangente o acesso. Pensar preço e valor, eu acho que, independente da região do país que qualquer clínica ou hospital esteja, sendo um grande centro ou um pequeno centro, é pensar que a vida, a saúde é o maior valor. E é esse bem que está diante das clínicas, esse bem que está nas filas e esse bem que está no consultório ali, clamando por uma comunicação, esperando ter essa atenção devida. Quando eu saí do AC Camargo, eu fui para trabalhar em Maringá, no Paraná. A doutora Andréia acompanhou muito bem isso. E foi um susto para mim, porque, de repente, eu estava lá desde pedindo a químio até visitando os pacientes 3 vezes ao dia no hospital. Assim, e era uma coisa que eu tinha que fazer a parte burocrática, eu tinha que fazer a parte clínica, e eu estava no consultório, meu paciente passando mal no hospital. Então, assim, foi muito desafiador, muito. Mas daí eu criei uma carapaça e caí na Clínica Amo, em que tudo funciona super bem de novo. E eu falei, ufa, agora eu estou num lugar melhor. Então, assim, é isso que você falou, mas essa tua proposta é excelente, Vanessa. E eu só, em relação à segunda opinião, para finalizar, o que eu quero para minhas pacientes é que elas se sintam seguras. Eu quero dar segurança para elas. Se elas estão seguras comigo, eu cumpri minha função. Então, é isso que eu desejo para elas e para mim. Assim como a Marcela, eu também parei fora do AC Camargo para Curitiba, mas eu voltei para São Paulo também para me seguir mais segura. Mas o que é a realidade, o que a gente tem em São Paulo, a gente não consegue, né? Curitiba é uma grande capital, estava em bons serviços, mas a gente não conseguia ter essa estrutura de cancer center. Tem melhorado, mas a gente não conseguia ser. E aí, eu, assim, querendo só puxar para outro lado também, também sardinha para a Vanessa, que eu acho que a navegação é extremamente importante, porque uma vez que a gente tem que, desde fazer a quimioterapia até visitar o paciente 3 vezes por dia, a gente não tem tempo, e a gente não tem tempo suficiente para dedicar tudo que a paciente precisa naquilo, e a gente não consegue ser remunerado por aquilo. E aí, falando um pouquinho do cuidado dos profissionais, de acabar entrando em burnout, e a gente doente também, a gente não consegue dar o melhor cuidado para vocês. Então, eu acho que precisa, sim, esse modelo ser replicado, modelo de Cancer Center, onde não for. Eu acho que a enfermeira de navegação tem um papel muito importante. Eu sou do Hospital da Mulher, que é o antigo Pérola Baito, um hospital SUS também, e que, recentemente, a gente mudou muito o nosso volume de trabalho e a qualidade de serviço ofertado para os nossos pacientes com a navegação. Então, os enfermeiros navegadores aqui, meus parabéns, eles mudam desfechos oncológicos dos nossos pacientes também. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo. De novo, bem maior é a vida, né? A Mai bem colocou, o objetivo de todos é o mesmo. As angústias vivem os pacientes, vivem os médicos, todos os profissionais de saúde. Todos nós estamos aí no mesmo barco buscando o melhor. Vamos tentar de forma que a gente consiga equilibrar os pratos e que isso seja viável. E que esses tipos de discussão, que o paciente, cada vez mais, a gente fortaleça a importância do paciente, das associações de pacientes, porque eles trazem isso de uma forma muito mais clara. Ouvi-los é fundamental. E isso que vai gerar mudanças. Tá? Muito obrigada por todos que participaram aqui dessa mesa de debate. Espero que tenha sido rico para cada um de vocês.